Olá, colegas advogados do estado do Ceará. Nós hoje estamos aqui em face da notificação que recebemos do Ministério Público Federal e, como representante da chapa 22, vim com alguns dos nossos colegas advogados, candidatos também da chapa OAB Reinventar é Preciso, atendendo uma notificação do Ministério Público Federal. Mas, infelizmente, a reunião não teve a produtividade esperada. Primeiro, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil enviou aqui um requerimento, pasmem os senhores, uma meia hora antes do horário previsto para o início da reunião, pedindo para cancelar a reunião programada pelo Ministério Público, o que já constitui um desrespeito com nós que viemos aqui com a advocacia cearense. Outro fato também lamentável foi a ausência da comissão eleitoral nesta eleição de 2020, como também a ausência de outras chapas que pouco se importaram em comparecer ao Ministério Público Federal para discutir as eleições da ordem, haja vista que neste período é público e notório o abuso do poder político e econômico nestas eleições. Então, estivemos aqui, Dr. Jorge Vasconcelos, Dr. Juan Carlos Romero, Dr. Orlando Vieira, Dr. Fernando Dantas, porque somos advogados, estamos participando deste pleito e zelamos pela legalidade, pela isonomia, enfim, por tudo que está na nossa Constituição Federal, buscando a igualdade, a isonomia. E estamos aqui porque somos contra o abuso do poder econômico nas eleições convencionais, como principalmente nas eleições que participamos, que é da nossa instituição. Se alguém quiser fazer uso da palavra, por gentileza. Informe aos telespectadores. Por favor, o senhor mesmo, doutor Jorge. E precisou o Ministério Público Federal notificar a Comissão Eleitoral, o presidente da OAB, através da OAB de Advogados, e todas as chapas, para que tivesse uma discussão sobre o desmando, a falta de regras da eleição. Né? Então deixe claro que houve isso e que eles não foram. E por não irem, nós teremos, talvez ele seja morto, mas nós teremos uma outra audiência. Não é isso? É uma coisa lamentável, porque a intenção do Ministério Público, em face até dos direitos sociais, é de regulamentar a situação para que as eleições dentro da nossa instituição, que é uma instituição que prega as regras do Estado Democrático de Direito, ela aconteça sem abusos. Mas, infelizmente, o abuso começa a partir do momento que o presidente da OAB não comparece a uma reunião dessa com o objetivo não de ser subserviente, mas de colaborar, de ter regras claras. Mas isso não me surpreende, porque transparência não é o forte desta gestão, da gestão dos palácios, que está aí há 20 anos e que tem interesse de manter as coisas exatamente assim, ligada aos políticos, ligadas aos partidos, aos gabinetes de governos, enfim, abusando do poder econômico e político de uma forma vergonhosa. Ok? Eu queria, senhor presidente, apenas uma oportunidade para poder fazer o registro que a doutora Roberta Vasques não se fez presente, mas se faz presente nos seus eventos sociais. O doutor Reinaldo Dantas também não se fez presente e sequer teve a decência e a colaboração com o Ministério Público Federal de mandar um representante. E a saber que o doutor Edson Santana, que para todos os efeitos, junto ao inquérito civil aqui instaurado pelo Ministério Público Federal, também sequer se justificou, inclusive em razão da sua fusão com chapa com a doutora Roberta. Uma coisa que é importante nós destacarmos, que existe uma simbologia muito grande
em relação ao que ocorreu hoje aqui no Ministério Público Federal. Porque o Ministério Público Federal, ele convocou a todas as chapas, a OAB e a comissão eleitoral que se fez ausente, e a chapa do doutor Erinaldo Dantas que veio, a chapa da doutora Roberta foi representada por uma pessoa, nós estávamos representados por 6 pessoas, um colega nosso, o doutor Valdir, já foi embora, e a outra chapa também, da doutora Regina, foi representada. Mas a simbologia disso aqui hoje é a falta de respeito e também a confirmação do uso do poder econômico, do abuso do poder econômico, do poder político dentro das eleições da OAB Ceará. Porque a chapa de situação, pura de situação, porque tem outras que são de situação, não se fez presente. E a comissão eleitoral, Luiz, que era para estar aqui no sentido de colaborar com o Ministério Público para que o pleito transcorra da melhor maneira possível. E faltam apenas 8 dias. Eu queria que você abordasse um pouco mais sobre isso para os colegas advogados que estão assistindo essa live. Você considera respeitoso vir para cá e não definir nada? O que representa isso para você? Isso representa um abuso. Isso representa um descaso para uma situação tão importante como essa que nós estamos vivendo, que é a campanha da Ordem dos Advogados e as eleições que se aproximam. Veja, doutor Fernando Dantas, que nós estamos fazendo uma campanha dentro da realidade. Ontem houve uma reunião no TRE, pediram a representação da nossa chapa, nós pedimos a uma pessoa que mora nas proximidades, lá no bairro Antônio Bezerra, que foi o doutor Mamed Coelho Filho, e ele lá foi nos representar. Ou seja, mesmo com as nossas dificuldades, nós fazemos o possível para colaborar com o trâmite legal das eleições. Mas, infelizmente, não estamos vendo a contrapartida nem do presidente da Ordem dos Advogados, nem tampouco da comissão eleitoral, quando falta a uma reunião dessa, tão importante, que é uma reunião capitaneada pelo Ministério Público Federal, naturalmente no sentido de colaborar com o Estado Democrático de Direito. E não para coagir. Exatamente, não se trata de imposição ou de coação. E a Ordem dos Advogados, como uma instituição democrática que representa a advocacia, não poderia ser deselegante dessa forma. Mas o que é que se pode esperar de uma gestão que expulsou um advogado, eu aqui, do gabinete da Superintendência da Polícia Federal? Essa prepotência, esta arrogância, esta fantasia de que se podem se perpetuar num poder enganando a advocacia cearense. E aí eu creio que é importante que os colegas advogados saibam quem é realmente a verdadeira oposição desse pleito eleitoral. Eu digo que a verdadeira oposição é Luiz Antônio. O Luiz Antônio é uma oposição pura. Luiz Antônio não está com cargo na OAB, Luiz Antônio não é presidente de comissão na OAB e nem foi conselheiro em nenhuma outra chapa, não é isso, Luiz? Exatamente, eu não pertenço a esta gestão, nem pertenci a gestão alguma. Realmente eu tenho um trabalho em defesa da advocacia, em defesa da vida dos advogados, em defesa das prerrogativas, porque sou um homem envolvido com questões sociais. Sou presidente de uma instituição que é o Parlamento da Cidadania, que não recebe recursos públicos nem privados e me envolvo em questões sociais. Evidentemente que não posso deixar ficar de fora da vida da minha instituição, da vida dos advogados que sofrem, inclusive com as questões da morosidade nos processos, na justiça e outras situações, como por exemplo, esta forma cômoda da OAB de se aliar aos poderes públicos, aos partidos políticos, aos gabinetes do governo, da prefeitura, da Assembleia, da Câmara e achar que pode fazer o que quer com a advocacia. Os senhores ainda querem falar? Não, eu quero falar o seguinte, a questão que se observou, basicamente, é a questão da logística das eleições. Ou seja, de quais os procedimentos, certo, a garantir a isenção, o poder, a isenção por parte de todas as chapas envolvidas, certo? Nem a cobrança ou a Exigência. não, eu digo assim, parece que a comissão não deixou claro como vai ser
o procedimento, as regras e a logística de toda a eleição, certo? Para evitar abusos, né, de qualquer das chapas. Tá? Eu vou passando aqui comigo o Luiz Antônio. Pois não. É muito simples de concluir. O objetivo hoje desta reunião aqui no Ministério Público era basicamente o seguinte, para que os colegas entenderem. As eleições da OAB se realizarão no próximo dia 28, no centro de eventos. E os colegas que já participaram de eleições anteriores, na ordem, têm conhecimento, têm lembrança que, além das festas de bufês, no dia da eleição, existe um derramamento de dinheiro muito grande por parte de algumas chapas poderosas que participam. Os senhores não verão isso da chapa 22. Então, um dos objetivos desta reunião aqui era impedir este tipo de conduta que não é nada ética no dia de uma eleição. Inclusive, doutor George, nós da chapa 22 temos como proposta que esta seja a última vez que os advogados tenham que sair de casa, do escritório, do trabalho, para ir votar numa eleição onde lá se é de eleições eletrônicas, para acabar com toda essa farra, com esse festival, com esse derramamento de dinheiro, com esse abuso de poder político e econômico, que é a eleição online, como já existe no cartão, como já existe no Conselho de Contabilidade, no Conselho Regional de Administração, presidido pelo doutor Leonardo Macedo, que é administrador e também advogado, que apoia a chapa 22, porque nós temos propostas também junto a este conselho para melhorar, porque nós, da chapa 22, na nossa gestão, vamos implantar essa... Acaba sendo vergonhoso para a advocacia, que nós vimos hoje, que foi citado pelo Ministério Público Federal, pelos procuradores, que ficaram surpresos pelo modus como se dá as eleições da OAB. E pasmem os senhores, o Procurador-Geral da República, o Procurador da República, que estava aqui hoje presidindo o trabalho, o doutor Alexandre, ao lado do doutor Alexander também, não deixou de descartar a possibilidade do Ministério Público Federal, pela primeira vez, ser observador das eleições da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Ceará. E isso é vergonhoso para a categoria, você não acha? Tenho certeza que sim. E o Ministério Público faz isso porque tem dentre as suas funções a garantia dos direitos sociais. Quero apenas finalizar, doutor Fernando, dizendo aos colegas que estamos num período eleitoral. Estamos aqui trabalhando. E tudo que estamos fazendo, colegas advogados, doutores, principalmente os advogados mais jovens, estamos fazendo isso em respeito ao Estado Democrático de Direito, em respeito à Ordem dos Advogados do Brasil, aos profissionais que devem agir com ética, com justiça, certo? É esse o nosso propósito, para que a gente tenha no futuro uma instituição forte e que todos possam ter orgulho dela, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ok? Meus agradecimentos, meu nome é Luiz Antônio Lima e eu sou advogado igual a você.